A surpresa que mudou tudo. A última pessoa que Aidan Matos esperava ver em um tranquilo restaurante familiar era a mulher que desaparecera de sua vida há 3 anos e, muito menos, sentada em uma mesa com 3 crianças pequenas que compartilhavam seus olhos, seu cabelo e seu rosto. Um único olhar para eles e tudo o que ele acreditava saber sobre seu passado e seu futuro começou a desmoronar. Aidan Matos não era do tipo de homem que acabava no lugar errado. Cada minuto de seu dia era programado, monitorado e otimizado por uma equipe de assistentes que sabiam que era melhor não improvisar. Mas, naquela tarde, seu motorista havia pegado uma saída errada na Avenida Brasil devido a um desvio de tráfego de última hora. E em vez de chegar a um jantar de alto perfil em um hotel de luxo no centro, Aidan se viu parado em frente a um pequeno e escondido restaurante italiano, que parecia não ter sido reformado em pelo menos 2 décadas. Ele estava pronto para ir embora, mas algo o deteve. Talvez tenha sido a placa piscando na janela, talvez o aroma de pão de alho que flutuava no ar, ou talvez, embora ele nunca admitisse, o peso do esgotamento que não se permitia sentir há anos. Ele disse ao motorista para esperar e entrou sozinho. O restaurante era quente e barulhento, um lugar familiar com toalhas de mesa desalinhadas, velas queimadas pela metade e risadas de crianças ecoando nas paredes. Ele escolheu um assento perto da janela, pegou seu celular e planejou responder a alguns e-mails antes de sair. O ambiente não era do seu estilo. Era muito vivo, muito desorganizado. Mas, ainda assim, algo nele o fez parar. Ele estava prestes a digitar uma mensagem quando ouviu uma súbita explosão de risadas atrás dele. Ele olhou para cima instintivamente, seus olhos percorrendo o salão até pararem em uma mesa perto do centro. Foi então que ele a viu. Scarlett levou um segundo para processar. Agora ela era mais velha. Um pouco, mas ainda inconfundivelmente ela. O mesmo cabelo escuro e grosso, agora preso em uma trança solta, os mesmos movimentos graciosos, a forma como ela inclinava-lhe a cabeça ao ouvir alguém falar. E então ele viu o que estava ao redor dela. 3 crianças pequenas, todas com cabelo castanho escuro e olhos azuis surpreendentemente brilhantes. Uma tentava equilibrar um pedaço de pão no nariz. Outra brincava com um lápis de cor. A terceira falava tão rápido que ela mal conseguia acompanhar. Aidan sentiu seu coração despencar. Ele observou, incapaz de desviar o olhar, enquanto uma das crianças levantava a cabeça e ria. E era a risada dele. Sua risada exata, a mesma que sua mãe costumava apontar quando ele era criança. O ar ficou preso em sua garganta e ele se inclinou ligeiramente para frente, apertando os olhos, tentando se convencer de que aquilo não era o que claramente parecia ser. Mas era. Ele podia ver na forma dos rostos deles, no contorno de seus maxilares, em seus olhos, espelhos dos seus. Não eram apenas crianças. Eram dele. A comoção foi tão profunda que silenciou todo o resto dentro dele. Toda a raiva que ele sentira por ela. Todas as perguntas sem resposta. A forma como ela havia desaparecido de sua vida há 3 anos sem uma única explicação. Tudo voltou de uma vez, mas agora estava misturado com algo muito mais poderoso, a incredulidade e algo perigosamente próximo da dor. Scarlett ainda não o tinha visto. Ela estava ajudando uma das crianças a cortar uma almôndega ao meio, sua expressão suave e paciente, completamente alheia à tempestade que se desenrolava a poucos metros de distância. Ele não podia se mover, não podia respirar, não podia acreditar que a mulher com quem ele um dia imaginara construir um futuro
estava sentada do outro lado da sala, rodeada por um futuro que claramente havia acontecido sem ele. E naquele momento, Aidan Matos, CEO multimilionário, intocável, sentiu algo que não sentia há anos: impotência. Aidan ficou paralisado, o pulso batendo em seus ouvidos, enquanto 1 milhão de pensamentos colidiam e desmoronavam dentro de sua mente. Ele não parava de olhar para Scarlett e os 3 meninos com uma espécie de apego atordoado, como se seu cérebro não tivesse absorvido o que seus olhos já sabiam. Para um homem que vivia em absolutos, em números, em controle e certeza, a cena à sua frente quebrou algo nos próprios alicerces de seu ser. Eles se pareciam com ele, os 3. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos azuis penetrantes, as mesmas expressões sutis que ele reconhecia em si mesmo quando se olhava no espelho. Não havia como negar. Estes não eram apenas meninos, eram seus filhos, e ela nunca lhe contara. Ele observou enquanto Scarlett limpava a boca de um menino com um guardanapo e repreendia suavemente outro por tentar se enfiar debaixo da mesa. Ela parecia cansada, mas não esgotada. Havia uma força calma nela, o tipo de força que ele se lembrava, a que o atraíra e o afastara ao mesmo tempo no passado. Ele tentou conectar a versão dela que via agora com a lembrança da mulher que se afastara de sua vida há 3 anos sem uma palavra de explicação. Simplesmente havia desaparecido. Um dia eles riam em sua varanda, compartilhando o delivery e falando sobre nomes ridículos para bebês, para um futuro do qual brincavam. No dia seguinte, ela se fora, sem bilhete, sem adeus, apenas silêncio. Aidan havia procurado, contratara investigadores particulares, movimentara contatos, fizera ligações. O apartamento dela estava vazio, o telefone desconectado, as contas bancárias fechadas. Foi como se ela tivesse evaporado. Aquilo havia destruído algo nele, algo vulnerável, esperançoso, humano. Depois disso, ele se enterrou no trabalho, fez a empresa crescer, ganhou seus primeiros 100 milhões, comprou uma cobertura, construiu uma marca tão poderosa que ninguém se atrevia a perguntar sobre o passado. Mas a verdade era que ele nunca parara de se perguntar o que lhe acontecera. E agora ele sabia. Ela não apenas se fora, ela levara seus filhos com ela. Algo o deteve. Talvez tenha sido a forma como um dos meninos pegou sua mão e ela a apertou instintivamente. Talvez tenha sido a facilidade com que ela navegava pelo caos deles. Ou talvez tenha sido a estranha e incomum dor que se espalhava em seu peito. O peso do tempo perdido. Finalmente, como se sentisse a intensidade de seu olhar, ela virou a cabeça e o viu. Seus olhos se encontraram, e no momento em que seus olhares se cruzaram, toda a sala pareceu parar. Seu corpo ficou tenso instantaneamente. Seus olhos se arregalaram. Por uma fração de segundo, ela pareceu alguém que vira um fantasma. Seus lábios se separaram como se fosse dizer algo. Mas nenhuma palavra saiu. Ela se levantou lentamente. Seus olhos o seguiram enquanto ele caminhava em direção à mesa dela. As crianças não o notaram no início. Estavam muito ocupadas brigando pelos lápis de cor. Mas Scarlett não se moveu, não respirou. Ele parou a poucos metros de distância. Scarlett! Seu nome saiu de sua boca como uma pedra, pesado, real. O som dela a fez estremecer, apenas um pouco. Aidan, ela sussurrou. Sua voz era diferente. Ainda suave, mas agora com camadas de cansaço e algo mais. Ogupa? Ele olhou para as crianças. Elas ainda estavam muito distraídas para perceber o que estava acontecendo.
mas Aidan não conseguia desviar os olhos delas. Ele apontou sutilmente. Eles? Ela assentiu. Sem mentiras, sem hesitação. Sim, todo o ar deixou seu corpo. A verdade estava ali, inegável. Acho que deveríamos conversar, disse ele, mal conseguindo manter a voz firme. Scarlett olhou para as crianças, depois para ele. Seus ombros se endireitaram como se estivesse se preparando para o impacto. Sim, disse ela baixinho. Deveríamos. Scarlett saiu primeiro, seus movimentos cautelosos, cuidadosos, como se cada passo tivesse um peso diferente, agora que seu segredo não era mais só dela. Aidan a seguiu, sua mente girando, seus pensamentos barulhentos e sem filtro, no silêncio entre eles. A porta do restaurante se fechou atrás deles, abafando o calor e as risadas das famílias lá dentro. Lá fora, o ar parecia mais cortante, pesado, real, de uma maneira que tornava difícil respirar. Eles pararam perto da beira da calçada, logo fora da vista das janelas do restaurante. Scarlett cruzou os braços firmemente sobre o peito, as costas retas, o queixo ligeiramente levantado, como alguém que se prepara para uma briga que sabe que não pode vencer, mas que precisa suportar de qualquer maneira. Aidan, por outro lado, não falou imediatamente, simplesmente a encarou. Para o rosto dela, os olhos dela, os mesmos que ele costumava memorizar quando o mundo parecia complicado demais. Ela parecia mais velha, não de um jeito ruim, mais fundamentada, mas havia algo em seus olhos que não estava lá antes. Uma tristeza, ou talvez apenas anos de sobrevivência. Ele não fez as perguntas óbvias. Ainda não. A verdade era muito crua, muito exposta. Então ele começou com algo mais suave, embora ainda lhe queimasse a garganta. Por que você não me disse? Scarlett piscou, uma vez lentamente. Porque eu estava aterrorizada. Disse, de você, do seu mundo, da rapidez com que tudo estava se movendo quando eu descobri. Ele cerrou a mandíbula, tentando não deixar a raiva subir tão rápido. Aterrorizada de quê exatamente? De que você não os quisesse? Não, disse ela rapidamente. Eu sabia que você faria. Eu sabia que você estaria lá e que assumiria a responsabilidade e que viraria sua vida de cabeça para baixo se fosse necessário. Isso é o que mais me assustava. Aquilo o pegou de surpresa. Então você foi embora porque achou que eu me importaria demais? Scarlett suspirou. Eu fui embora porque não sabia como sobreviver sendo consumida por você e sua vida. Eu sabia o que aconteceria. Manchetes, câmeras, contratos, negociações, eles cresceriam sob um microscópio. E eu não podia fazer isso com eles, nem com você. Você estava à beira de algo enorme, Aidan. Eu vi você escalar tão longe tão rápido, e eu não queria ser o peso que o atrasasse. Ele balançou a cabeça lentamente, tentando absorver tudo. Você nunca foi um peso. Você era a única parte da minha vida que não parecia fabricada, e você nem me deu a chance de escolher. Sua expressão se quebrou levemente. Os cantos de sua boca se apertaram. Eu não queria ser um fardo para você. Eu queria protegê-los. E talvez sim, talvez também quisesse proteger a mim mesma. Ele andou uma vez, então se virou para ela, os olhos ardendo. Você os protegeu mantendo-os longe do pai deles. Eu os protegi de se tornarem uma notícia, retrucou ela, a voz subindo. De serem comprados e vendidos pela imprensa, de serem usados como alavanca por pessoas que só se importam com a sua empresa. Não pense que eu não pensei no que estava fazendo todos os dias durante os últimos 3 anos. Um longo silêncio se seguiu. Nenhum dos dois desviou o olhar.
Era um tipo de silêncio que só vinha de duas pessoas que um dia conheceram cada detalhe uma da outra, e agora não conseguiam reconhecer as partes que haviam mudado. Finalmente a voz de Aidan suavizou-se. Você não precisa justificar o que fez, Scarlett. Não agora. Mas preciso saber de uma coisa. Ela esperou, os ombros tensos. Eles sabem quem eu sou. Ela engoliu em seco com dificuldade. Eles sabem que tenho um pai. Um bom homem. Alguém que eu não estava pronta para trazer ao mundo deles até ter certeza de que eles também estavam prontos. Aidan assentiu lentamente. Havia dor em seus olhos, mas também algo mais, resolução. Bem, disse ele baixinho, estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. Scarlett não respondeu, mas algo mudou em seu rosto. Um lampejo de descrença, talvez até esperança. Ela se virou ligeiramente, olhando através da janela para a mesa onde as crianças ainda estavam sentadas, completamente alheias ao fato de que o eixo de seu mundo acabara de começar a mudar. Quando olhou para ele novamente, sua voz era mal um sussurro. Eu não sei como deixar você entrar, Aidan, então deixe-me resolver isso com você, disse ele. E pela primeira vez, desde que ela se afastara dele, ele não fugiu. Na manhã seguinte, Aidan não conseguia se concentrar em nada. Seu celular vibrava com lembretes de reuniões. Os e-mails se acumulavam sem resposta, e sua secretária ligou 2 vezes para perguntar se ele participaria da teleconferência do conselho, mas ele ignorou a todos. Seus pensamentos ainda estavam fora daquele pequeno restaurante, ainda parado na calçada em frente a Scarlett, ainda preso no silêncio que se seguiu à verdade. Para um homem que tomava decisões em segundos, que negociava acordos multimilionários antes do café da manhã, agora se via preso na hesitação, inseguro de como dar até mesmo o próximo passo. Ele não sabia mais quais eram as regras. Ele tinha filhos, 3 meninos, seus filhos, e ele havia perdido tudo, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros aniversários. Tudo se fora, guardado em anos que ele não podia recuperar. O pensamento o esvaziou de uma maneira que o assustou, não porque sentisse culpa, mas porque percebeu o quanto queria algo que nunca antes imaginara. Não apenas queria conhecê-los. Ele queria pertencer a eles de uma maneira que não tinha nada a ver com dinheiro, ou legado, ou nome. No início da tarde, ele voltou ao seu carro, estacionado a um quarteirão do modesto prédio de apartamentos de Scarlett. Não era uma área ruim, mas estava claro que ela havia escolhido a simplicidade, a privacidade, a segurança. Ele não havia dito que viria. Uma parte dele sabia que ela poderia não abrir a porta, mas ele precisava vê-los de novo, mesmo à distância. Quando a viu sair com as crianças agasalhadas com jaquetas leves, o ar lhe faltou. Todos estavam de mãos dadas, um caos mal organizado, conversando entre si, apontando pássaros, folhas, o céu. Scarlett o viu imediatamente. Não parecia surpresa. Ela hesitou. Então caminhou até ele, seu passo lento e deliberado. As crianças a seguiram como patinhos, 2 puxando seus braços, e o terceiro ficando para trás, distraído por um graveto que havia encontrado. Vamos para o parque, disse ela quando o alcançou. Sua voz era neutra, mas não fria. Você pode andar conosco se quiser. Ele assentiu, tentando conter a gratidão que brotou em seu peito. Eu adoraria. Caminharam juntos em um silêncio desconfortável no início. As crianças correram à frente perseguindo-se. Aidan as observava como alguém que vê a mágica se desenrolar. Cada movimento que faziam parecia surreal para ele. Ele havia perdido tanto. Finalmente um dos meninos, o mais novo, caiu.
Scarlett se adiantou, mas Aidan foi mais rápido. Ele se ajoelhou, verificando suavemente as mãos do menino em busca de arranhões. "Oi", disse Aidan suavemente, tirando a terra. "Você está bem, amiguinho?" O menino olhou para ele, os olhos grandes e brilhantes. "Eu não sou um amiguinho", disse ele com um bico. "Eu sou Liam." Aidan parou, congelado. Scarlett sorriu fracamente por trás. "Esse é o Liam", confirmou ela. "Jake é o de vermelho e Sam é o que nunca escuta." Aidan sentiu algo se mover em seu peito. "Olá, Liam", disse ele novamente, mais suave agora. Eu sou seu papai." O menino inclinou a cabeça. "Sério?" Ele assentiu. "Sim, sério." Liam o estudou por um longo segundo. Então, sem aviso, ele envolveu seus pequenos braços ao redor do pescoço de Aidan. Não foi planejado, não foi ensaiado. Foi apenas um momento, o instinto de uma criança, e o desarmou. Aidan permaneceu agachado muito tempo depois que Liam correu para a frente. Scarlett estava ao lado dele agora, sua expressão indecifrável, mas seus braços não estavam mais cruzados. Ela não falou, e ele também não. Não era necessário. Ele sentiu isso no silêncio entre eles, algo começando de novo. De volta ao apartamento, ela o convidou para subir. Não para uma conversa, não para esclarecer, mas porque as crianças queriam lhe mostrar sua parede de super-heróis, uma colagem bagunçada de desenhos, adesivos e caos de lápis de cor presos com fita adesiva em seu quarto. Ele o seguiu para dentro, tentando absorver cada momento, cada detalhe, suas vozes, suas rotinas, a forma como cada um a abraçava sem nem mesmo pensar. Enquanto estava no meio do mundo deles, com brinquedos espalhados em seus pés e risadas ecoando do corredor, Aidan percebeu algo assustador e belo ao mesmo tempo. Ele não queria ser um visitante em suas vidas. Queria ficar. Aidan começou a aparecer todos os dias, embora nunca sem ser convidado. Ele enviava uma mensagem de texto para Scarlett primeiro, sempre perguntando, nunca assumindo. E cada vez que ela respondia com um simples sim ou uma resposta curta e educada, ela deixava a porta entreaberta um pouco mais. As crianças não questionaram sua presença repentina em suas vidas. Crianças não têm as dúvidas que os adultos têm. Eles o aceitaram da mesma forma que aceitavam todo o resto em seu mundo, com uma curiosidade aberta e um tipo de honestidade que fez Aidan sentir que estava reaprendendo a viver do zero. Ele aprendeu que Liam gostava de dinossauros, que Sam podia nomear cada planeta do sistema solar e que Jake tinha um lado quieto, mas se animava quando alguém realmente o ouvia. No início, eles o chamavam de Aidan, o que o machucava mais do que ele deixava transparecer. Ele nunca os corrigiu, não queria forçar nada. Mas em uma tarde, depois de ajudar Sam a construir uma nave espacial com caixas de papelão na sala de estar, Jake sentou-se ao seu lado, se inclinou e disse baixinho: "Você vai ser meu papai agora?" A pergunta o atingiu mais forte do que qualquer emboscada em uma sala de reuniões. Ele olhou para os sérios olhos azuis de Jake e respondeu da única maneira que podia: "Se você quiser que eu seja." Jake assentiu e não disse mais nada. Mas mais tarde, naquela noite, os 3 meninos começaram a chamá-lo de papai, sem cerimônia, sem aviso prévio. Apenas uma mudança, tão simples e profunda quanto virar uma página. Scarlett observava tudo em silêncio. Ela ainda mantinha sua distância, não emocionalmente fria, mas hesitante. Ela passara anos construindo muros ao redor dela e de seus filhos, muros que os protegiam de um mundo que ela um dia acreditou que poderia destruí-los.
Agora, esse mundo estava em sua sala de estar, fazendo sanduíches de pasta de amendoim e consertando caminhões de brinquedo quebrados com fita adesiva e determinação. As semanas seguintes se tornaram uma transformação tranquila que nenhum dos dois havia esperado. Aidan começou a aparecer na vida das crianças regularmente, não como uma força ou uma interrupção, mas como algo constante. Scarlett, cautelosa como sempre, manteve seus muros altos no início. Ela não oferecia mais do que o necessário, e Aidan não pressionava. Ele sabia que ela estava esperando para ver se ele desapareceria novamente, se sua presença era apenas mais uma atuação, mais um lampejo temporário de um homem que vivia em um mundo construído sobre o controle. Mas desta vez, ele não tinha um plano de fuga. Ele se apresentava aos domingos para as visitas ao parque, trazia material de arte e se juntava às sessões de pintura com os dedos que deixavam seus sapatos de $1000 cobertos de glitter e cola. Ajudava a construir fortes de cobertores na sala de estar e aprendeu rapidamente que Sam odiava ervilhas, que Jake adorava dinossauros e que Liam insistia em ser chamado de Capitão Raio pelo menos uma vez por dia. Eles não o questionavam, simplesmente o aceitavam, como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar, como se estivessem apenas esperando que ele chegasse. Essa aceitação o tocou da maneira mais silenciosa e poderosa. Scarlett observava tudo com olhos cautelosos. Ela nunca o tinha visto assim antes. O homem que ela lembrava de seu passado era polido, reservado, pouco distante até mesmo em seu afeto. Mas esta versão, este homem ajoelhado no chão, amarrando cadarços, inventando histórias para dormir, ficando depois que eles dormiam apenas para sentar no silêncio, era algo completamente diferente. Ela não sabia o que fazer com isso. Cada parte dela que havia endurecido para sobreviver, agora se sentia exposta. Não porque ele exigia algo, mas porque não o fazia. Certa noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, Scarlett entrou na cozinha e encontrou Aidan lavando a louça em silêncio. Ele não havia perguntado, nem dito uma palavra. Simplesmente havia arregaçado as mangas e começado a limpar. A visão dele ali, fora de seu elemento e ainda assim, de alguma forma, perfeitamente em casa, a pegou de surpresa. "Você não precisa fazer isso", disse ela, encostando-se no batente da porta. Ele olhou por cima do ombro e ofereceu-lhe um meio sorriso. "Eu sei, mas eu quero." Ela cruzou os braços, observando-o por um momento. "Você sempre foi bom em fazer o que queria." Ele fechou a torneira, secando as mãos lentamente antes de encará-la de frente. "Nem sempre. Era bom em fazer o que eu achava que deveria querer." "Há uma diferença." Ela não respondeu imediatamente. Sua guarda ainda estava alta, mas algo em seu peito estava se suavizando. Não importava o quanto ela lutasse. "Eu não sei como confiar nisso, em nada disso." "Eu sei", disse ele suavemente. "E eu não estou pedindo que confie em mim da noite para o dia. Apenas me deixe estar aqui. Deixe-me provar." Ela olhou para o chão. "Você perdeu tudo. As primeiras palavras deles, os primeiros passos, os aniversários, as febres, os ataques de raiva. Você perdeu tudo." Ele assentiu. "Eu sei, e nunca recuperarei esse tempo. Mas estou aqui agora, e se você me deixar, não perderei mais nada." O silêncio encheu o espaço entre eles, mas não era frio. Era denso, com algo não dito, algo que palpitava e estava vivo. Ela queria acreditar nele, queria deixá-lo entrar novamente. Mas o risco a aterrorizava, porque amá-lo de novo não seria apenas seu coração em jogo, seriam mais 3 também. Aidan deu um passo à frente, não muito perto, sem tocá-la,
apenas o suficiente para que ela o ouvisse por completo. Eu não sou o mesmo homem que você deixou, e talvez você também não seja a mesma mulher, mas talvez isso esteja bem. Ela levantou o olhar então, encontrando seus olhos. Não havia atuação neles, nem ambição, nem estratégia, apenas verdade. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Você pode ter todo o tempo, respondeu ele. E com isso, ela assentiu. Não era uma promessa, não era perdão, mas era o primeiro passo real em direção a algo que ambos pensaram ter perdido. Algo frágil, mas que valia a pena tentar. À medida que os dias se tornavam semanas, um novo tipo de ritmo começou a se formar. Era desigual, incerto, mas era real. Aidan se tornou parte de suas vidas diárias, não com gestos grandiosos ou declarações dramáticas, mas de maneiras pequenas e deliberadas. Ele começou a chegar cedo o suficiente para ajudar as crianças a se prepararem para a escola e ficava tarde o suficiente para ler histórias antes de dormir, mesmo quando o trabalho exigia sua atenção em outro lugar. Ele não tentou comprar o afeto deles, não os sobrecarregou com presentes ou distrações chamativas. Simplesmente se apresentava, repetidamente, com uma consistência tranquila, como se cada momento fosse uma oportunidade para recuperar um pedaço do tempo que havia perdido. Scarlett observava tudo com um coração cauteloso. Queria acreditar que o homem que dobrava meias minúsculas em seu sofá e construía castelos de Lego na sala de estar era o mesmo Aidan que ela amara um dia, mas diferente de todas as maneiras certas. No entanto, o medo nunca a abandonou por completo. Ela passara 3 anos fazendo tudo sozinha, cada birra, cada consulta médica, cada decisão impossível. Isso a havia tornado forte, mas também construíra muros tão altos que ela nem sempre conseguia saber se eles a protegiam ou a isolavam. Certa noite, enquanto o outono se aproximava e o ar ficava fresco, Scarlett se viu sentada nos degraus da varanda com um cobertor sobre os ombros, observando as crianças perseguirem vagalumes na luz que se esvaía. Aidan sentou-se ao lado dela, os cotovelos apoiados nos joelhos, a camisa social arregaçada, calmo e confortável no tipo de ambiente doméstico que um dia lhe teria parecido estranho. Eles falam de você o tempo todo agora, disse ela após um longo silêncio. Mesmo quando você não está aqui. Ele a olhou, sua expressão indecifrável. O que eles dizem? Ela sorriu suavemente. Liam diz que sua voz soa como a do Batman. Jake acha que você pode consertar qualquer coisa. Sam me perguntou se você sabe pilotar um avião por excitação. Ele é rico e pessoas ricas fazem essas coisas. Aidan riu, mas havia emoção por trás disso. Eles são incríveis. Eles são, disse ela. E eles são meus. Cada suspiro, cada cicatriz, cada centímetro deles. Eu não fiz com perfeição, mas fiz com tudo o que tinha. Ela o sentiu. Solene agora. Eu sei, e eu nunca duvidei. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando não entendia por que você foi embora, eu sabia que você estava fazendo o que achava que era certo. Os olhos de Scarlett brilharam na pouca luz. Eu ainda não sei se foi. Eu só sabia que não podia criá-los no seu mundo. Ou talvez eu não soubesse como fazer isso. Aidan sentou-se mais ereto, sua voz baixa, mas firme. Então, vamos fazer um novo. Não o meu, não o seu. O nosso. Um onde eles possam crescer sem precisar desaprender quem são. Ela o olhou por um longo tempo, seus dedos apertando as bordas de seu cobertor. Eu não quero criá-los com alguém que possa ir embora quando as coisas ficarem difíceis. Eu me afastei de tudo, exceto de você, disse ele. A única coisa que lamentei perder foi o que tínhamos, e agora
Eles, você. Isto, eu não vou a lugar nenhum desta vez. Foi o mais vulnerável que ela o ouvira dizer, e quebrou algo dentro dela. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram e a casa ficou em silêncio, ela lhe entregou um pedaço de papel dobrado. Nele estavam as certidões de nascimento das crianças. O nome dele não estava na lista. Até agora não estava. Eu estou pronta para que eles saibam quem é o pai de verdade, ela sussurrou. Legalmente. Completamente. Não apenas nas histórias. Aidan olhou para o papel por um longo tempo, sobrecarregado pelo peso do que aquilo significava. Não era apenas sobre paternidade, era sobre perdão, sobre confiança, sobre ser convidado a um espaço que um dia esteve completamente fechado para ele. Ele a olhou novamente. Sua voz, suave, mas firme. Obrigado! Scarlett assentiu e pela primeira vez não havia hesitação em seus olhos. Agora eles estavam construindo algo. Não começando de novo porque o que tinham antes se fora, mas o que os esperava era algo novo. Algo que nenhum dos dois imaginara que teriam uma segunda chance, e valia a pena cada conversa difícil, cada momento de tensão, cada noite silenciosa. O processo legal tramitou mais lentamente do que Aidan esperava, mas ele não reclamou. Cada reunião com o advogado, cada assinatura, cada verificação de antecedentes, tudo parecia passos em direção a algo sólido, algo que não poderia ser tirado dele desta vez. Ele participou de cada um com uma espécie de reverência calma, como se o rastro de papel finalmente correspondesse à verdade que ele havia começado a sentir em seus ossos. Ele era o pai deles, e não apenas na memória ou na biologia, mas na presença, na escolha, em cada manhã em que os ajudava a se vestir e em cada noite em que ficava para ler até que adormecessem. Scarlett observava a transformação em silêncio, ainda insegura de como rotular o que estava acontecendo entre eles. Eles não voltaram a ser um casal, não oficialmente. Não houve beijo, nem declarações românticas. Mas Aidan estava em sua casa quase todos os dias. Sabia onde ficava o cereal, qual criança precisava que seu cobertor fosse aquecido na secadora antes de dormir e qual ainda a acordava com pesadelos. Ele dobrava a roupa enquanto ela cuidava dos e-mails, aprendeu a fazer panquecas com carinhas sorridentes e uma vez até trançou o cabelo de Scarlett na correria da manhã quando uma das crianças perguntou: "Por que a mamãe não tem um turno também?" Uma noite, depois de um longo dia, as crianças dormiram cedo e um silêncio raro tomou conta da casa. Aidan estava na varanda novamente, desta vez com um caderno aberto no colo. Scarlett saiu com 2 xícaras de chá, uma das quais ela lhe entregou sem uma palavra. Ele a pegou surpreso com o gesto e a olhou com uma expressão cansada, mas grata. "O que é isso?" "Nomes, nomes para o fundo fiduciário que estou criando, não apenas para eles, mas para outros como eles, crianças criadas por mães fortes que fizeram tudo sozinhas." Scarlett não respondeu de imediato, tomou um gole de seu chá e olhou para a rua tranquila. "Eu nunca quis seu dinheiro", disse ela finalmente suavemente. "Eu sei", disse ele, "é por isso que quero dá-lo." Ela olhou para ele então, e houve um silêncio que passou entre eles, o tipo cheio de significado, mas ainda não de resolução. Ela ainda não sabia o que fazer com tudo aquilo, com o quão presente ele se tornara, o quão gentil, o quão diferente. Ela queria acreditar que aquilo não era temporário, que não era uma correção exagerada alimentada pela culpa, mas uma voz no fundo dela ainda a advertia para ter cuidado. "Por que você está aqui de verdade, Aidan?" perguntou ela de repente. "É só pelos meninos?" Ele não respondeu imediatamente.
Fechou o caderno, colocou-o de lado e se virou para olhá-la por completo. Não, disse ele. Começou com eles, mas não são só eles. É você também. Scarlett suspirou lentamente, seu coração batendo de uma maneira que parecia velha e incomum ao mesmo tempo. Eu não sei se consigo passar por perdê-lo de novo, ela admitiu. Se eu deixar isso ir longe demais e desmoronar, não seremos só eu que sofrerá. Eles também sentirão. Eu não estou pedindo para você pular, disse ele. Só para caminhar ao meu lado. E se eu não conseguir, então continuarei caminhando de qualquer maneira, com ou sem o título, ou o rótulo, ou qualquer outra coisa. Estarei aqui, porque é aqui que eu deveria estar o tempo todo. Sua garganta apertou. Ele não estava tentando conquistá-la, nem mesmo tentando persuadi-la. Estava apenas dizendo a verdade. Naquela noite, ela não pediu que ele fosse embora, e quando ele ficou, dormindo no sofá, envolto em um dos cobertores de super-herói das crianças, não foi porque ele tinha que fazer isso, ou porque insistiu. Foi porque, lenta e silenciosamente, estava se tornando um lar. O inverno chegou suavemente naquele ano, trazendo escuridão precoce e manhãs tranquilas cobertas de geada. As crianças já eram velhas o suficiente para notar a mudança no ar, para se animarem com casacos e luvas e a promessa de neve. Scarlett se viu observando-os mais do que o normal, a forma como corriam para os braços de Aidan no momento em que ele entrava pela porta, a forma como se apoiavam nele, como se sempre soubessem que ele estaria lá. Às vezes, isso ainda a pegava de surpresa, o quão natural ele parecia, o quão simples, mas não havia nada de simples no que foi preciso para chegar lá. Ela havia construído aquela vida tijolo por tijolo com as próprias mãos, e de alguma forma, sem aviso, Aidan havia voltado para ela e se tornado parte dos alicerces. Uma noite, perto das festas de fim de ano, a casa fervilhava de energia. As crianças ajudavam a decorar uma pequena árvore que Scarlett havia comprado no início da semana, cada um discutindo sobre quem penduraria qual enfeite. Aidan estava sentado no chão entre eles, sorrindo através do caos, desembaraçando um cordão de luzes que não tinha nenhuma intenção de cooperar. Scarlett ficou no batente da porta com uma caneca nas mãos, observando a cena, permitindo-se sentir o peso e o calor dela. Mais tarde, depois que as crianças finalmente dormiram e a casa ficou naquela rara calma que só chegava depois de um dia inteiro e feliz, Aidan a encontrou sentada na beirada da cama, na qual ela costumava dormir sozinha. Ela não falou quando ele entrou. Simplesmente olhou para ele, seus olhos suaves, mas cautelosos, ainda fazendo uma pergunta que ele ainda não havia respondido por completo. Ele atravessou o quarto e sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para sentir o calor de sua pele, mas não perto o suficiente para tocá-la. Você não precisa dizer nada, disse ele, mas acho que eu deveria. Ela olhou para ele, esperando. Eu não voltei para consertar o passado, disse ele. Eu não posso. Perdi muito tempo e nunca o recuperarei. Mas eu posso estar aqui agora, e eu quero estar por você, por eles, do jeito que você me deixar. Sem pressão, sem prazos, apenas a verdade. Scarlett olhou para suas mãos por um longo momento antes de falar. Você sabe que eu costumava sonhar com isso, com você voltando. Mas no sonho eu estava brava. Eu gritei, você tem que conquistar isso de mim. Ele sorriu suavemente. Parece justo. Mas agora que você está aqui, continuou ela, tudo o que sinto é cansaço.
Cansaço de segurar tudo sozinha. Cansaço de ter medo de precisar de alguém. Você não precisa ter medo, disse ele. Precisar de alguém não te torna fraca. Então seja vulnerável, disse ele baixinho. Comigo. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu não o homem de quem ela um dia fugira, mas o homem que havia retornado e ficado. O homem que trançava cabelos com dedos desajeitados, que lia histórias para dormir com muita expressão, que beijava joelhos ralados e amarrava sapatos minúsculos sem esperar aplausos. O homem que havia mudado, não porque ela o pedira, mas porque a vida o exigira e ele escolhera crescer. Ela se aproximou então, sua mão repousando suavemente sobre a dele. Eu não quero fazer isso sozinha, nunca mais. Você nunca mais terá que fazer isso. Eles não se beijaram. Não naquela noite. Não era sobre isso. Era sobre a forma como sua cabeça repousou em seu ombro momentos depois. A forma como a mão dele encontrou a dela e não a soltou. A forma como o silêncio entre eles não era mais silêncio, mas paz. As semanas passaram. A papelada foi finalizada. O nome de Aidan estava escrito legalmente e para sempre, ao lado dos deles. Ele se mudou para uma casa pequena, a 2 quadras de distância, dando espaço a Scarlett, mas nunca demais. Eles cocriavam com facilidade, com calor, com risadas. E lentamente, o amor que um dia esteve enterrado sob anos de dor e distância, começou a criar raízes novamente, real desta vez, mais forte por tudo o que havia sobrevivido. Em um tranquilo domingo de manhã, enquanto a neve caía lá fora e as crianças se aninhavam entre eles no sofá, com os desenhos animados tocando baixo na tela, Scarlett olhou para Aidan e não viu o homem que ele fora, ou os erros que cometera. Ela viu o homem que ficou, o homem que se apresentou, o homem que, contra todas as probabilidades e depois de cada tempestade, havia voltado para casa. O final desta história não é apenas satisfatório, é silenciosamente poderoso. Não se baseia em uma redenção exagerada ou em uma perfeição de conto de fadas, mas celebra o trabalho lento e humano de reconstrução e união. A transformação de Aidan não é instantânea. Ela é conquistada. Passo a passo, através da presença, da humildade e da vontade de enfrentar aquilo que ele um dia fugiu. É isso que a torna significativa. A força de Scarlett é a espinha dorsal emocional da história. Ela nunca precisou ser salva. Ela precisava de respeito, constância e verdade. E no final, ela conseguiu tudo, não porque perdoou facilmente, mas porque conhecia o seu valor. O amor que eles redescobrem não é ingênuo nem romantizado. É maduro, estratificado com dor e cura, e mais forte pelo que sobreviveram. A imagem final, uma família baseada no amor, na escolha e nas segundas chances, não é apenas bela, é esperançosa. Lembra-nos que as coisas quebradas nem sempre estão perdidas. Às vezes elas apenas esperam para serem reconstruídas para uma nova vida em conjunto.